Deputada federal pelo PSOL, Sânia Bonfim, num programa da TV Câmara, o programa Palavra Aberta, ela detalha o projeto de anistia a pessoas que foram presas com até 40 gramas de maconha. Não assisti? Vamos assistir juntos para ver o que diz esse projeto. A proposta de anistia, o projeto 2622 de 2024, é da deputada Sânia Bonfim, do PSOL de São Paulo. E a gente conversa com ela agora nessa edição do Palavra Aberta. Deputada, por que a necessidade desse projeto de lei? Bom, a partir da decisão do STF, a gente tem um novo regramento sobre como lidar com as pessoas que são pegas, são abordadas com até 40 gramas de maconha. E a verdade é que muitas das pessoas que foram presas até a decisão do Supremo justamente se enquadram nesses critérios, que hoje não é mais visto como crime. A partir disso, até pela forma como o Código Penal se organiza no Brasil. É importante a gente notar quem são essas pessoas, né? Porque assim, a grande discussão que tinha na época em que o STF estava julgando esses casos é que a grande maioria dessas pessoas que são pegas com até 40 gramas, que vão efetivamente para a cadeia, eram pessoas pobres, pessoas periféricas e, em sua grande maioria, pessoas de pele preta ou parda, demonstrando aí aquele racismo estrutural que está presente em nossa sociedade. Mas vamos dar sequência, vamos ouvir a deputada. Todas as leis que podem beneficiar os réus, elas também podem ser retroativas. Então, significa que todas as pessoas que até hoje foram presas com maconha em até 40 gramas não deveriam mais estar presas. Algumas pessoas me disseram, quando eu apresentei o projeto de lei, mas não precisaria ser lei, porque é uma decisão automática. Acontece que não é tão automática assim. Recentemente, nós fizemos uma reunião junto ao Conselho Nacional de Justiça, justamente para tratar sobre quais são os termos, né, para o desencarceramento dessas pessoas. E o que nos apresentaram é que muitas vezes encontra empecilho nos tribunais locais, nas defensorias públicas, que em alguns lugares é mais bem estruturado. Em outros lugares ainda é muito precária, tem poucos funcionários, então tem poucas pessoas que podem acionar a justiça para que se faça cumprir a lei. Daí É que assim, né? Como é uma súmula, como é uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não existe uma legislatura para isso, não existe uma lei que saia da Câmara dos Deputados. Cada pessoa que ainda está presa por conta disso tem que entrar na justiça para poder ter aí o seu direito garantido. Não é uma coisa automática, não é assim, a lei foi baixada, então todos que estão presos devem ser libertados. Cada um dos que foram presos com até 40 gramas de maconha precisam entrar na justiça e isso acaba burocratizando. A gente sabe que aí nos fundões, né, nos rincões aí do Brasil, tem muitos juízes de primeira instância ainda que se consideram o reizinho local, né? E isso acaba dificultando aí a efetivação dos direitos para todos. ele é do projeto de lei. Deputado, sem uma lei, então seria isso, ou seja, cada pessoa que esteja nessa situação teria que procurar um advogado e cada um teria que entrar com uma ação individualmente Eu acabei de dizer. para ser posto em liberdade, perfeitamente, com base na decisão do Supremo. E essa conversa com o Ministério da Justiça, né? Você tem ideia de quantas pessoas seriam colocadas em liberdade? E o impacto disso no próprio sistema carcerário? Dá para se falar nisso? Essa foi a nossa primeira pergunta, na verdade, quando nós fizemos a reunião junto ao CNJ. Se já há um levantamento da quantidade de pessoas. Há projeções, há hipóteses, mas de fato também é um número difícil de ser identificado, porque muitas vezes, no momento da prisão, ali quando foi feito, né, o boletim de ocorrência, auto da prisão, não necessariamente foi inscrito porque foi pego com tantas gramas ou, né, tantas unidades. Foi pego com droga, porque a legislação ela não identificava, né, a quantidade, ela já previa a não criminalização do usuário, mas todos acabavam sendo autuados nas delegacias, ou seja, todos autuados como traficantes, como. E o que acontece? O crime de tráfico de drogas ele tem uma pena que vai de 5 a 15 anos de prisão. Ou seja, tem gente aí que está pagando cadeia por estar portando um cigarrinho de maconha, né, às vezes até menos de 40 gramas. Isso acaba lotando a comunidade carcerária e assim, né, a gente sabe que muitas das prisões aí são portas de entrada para o sujeito ser cooptado pela criminalidade e a partir daí
uma pessoa que não tinha nenhum tipo de ligação com nenhum tipo de crime ou de criminosos passam então a fazer parte até de crimes organizados. Traficantes, mesmo que fossem usuários. A gente considera que essa decisão do Supremo ela ajuda a clarificar na sociedade que é um tema de saúde pública e que, portanto, o usuário não deve ser levado à prisão, porque ali naquele ambiente, muitas vezes ele é inserido numa lógica do crime organizado, ele tem dificuldades de manutenção naquele espaço caso ele não se associe a algum dos grupos, e aí sim, ele pode vir a ser um criminoso que, saindo da prisão numa lógica de que não há ressocialização, ele possa vir a cometer um crime contra outras pessoas. Agora, um usuário direto, né, que o único mal que ele pode cometer é contra si mesmo, deve ser tratado, caso necessário, né, enfim, do que diz respeito à sua adicção, à sua possível dependência química. Mas será que é difícil de entender isso? Que assim, o usuário de entorpecente, ele só faz mal a ele mesmo? Existe aí, sobretudo por parte da extrema-direita, um desejo sádico de fazer com que as pessoas que às vezes têm até problemas, né, de saúde, doentes, vão parar nas carceragens, aumentando aí, né, o número de pessoas que estão propícias a fazer qualquer coisa para manter o seu vício, né? E aí também partir para a criminalidade. Será que é tão difícil sobretudo esses legisladores, né, esses deputados, entenderem que você encarcerar o usuário de droga, você está abrindo as portas para a manutenção e a ampliação do crime organizado? E não numa lógica da prisão, que pode, na verdade, só alimentar o tráfico. Aliás, em muitos países do mundo é dessa forma como se aborda, né, os usuários. Então, hoje, a partir dessa decisão do Supremo, é necessário que a justiça brasileira, que o sistema prisional tome medidas. O nosso projeto de lei vem no sentido de facilitar, né, reforçar que isso seja cumprido. Agora, deputado, aprovando o projeto, é possível identificar essas pessoas, já que Agora, o que a esquerda também precisa tratar com clareza, sem o milindre, né? Porque assim, a gente está perdendo as narrativas, né? A gente precisa tratar sim dessa questão não só da descriminalização do usuário, mas sim a questão da liberalização do uso recreacional. Ora, quais são os países que hoje liberaram o uso recreacional? Holanda, que já é, né, há muito tempo legalizado, alguns estados americanos, assim, a criminalidade não aumentou por conta disso. Então, é uma pauta que a esquerda também não pode se furtar a fazer e enfrentar, sim, porque assim, a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo. Quando os extremistas de esquerda, eles trazem uma pauta falando, mas por quê? A esquerda, ela apoia bandido. E aí agora tem aí um Pablo Marçal, que está ligado ao PCC em segundo lugar nas pesquisas. Então, assim, vamos começar a dar cara à tapa e vamos começar a discutir seriamente aquilo que foi aquelas temáticas, aqueles temas que sempre foram pautas da esquerda. Não precisar ficar com melindre aí porque as pessoas que têm aí milhões de seguidores na rede social não vão gostar. Não são eles que têm que pautar o debate, não. A gente tem que voltar a pautar o debate. A esquerda sempre pautou o debate, porque agora, nos últimos anos, está com esse melindre. Você colocou aqui, né, que no momento da prisão nem sempre se identificava porque a lei não previa isso. Então, como vai beneficiar essas pessoas, mesmo com a aprovação do projeto? Porque no projeto a gente pode regulamentar quais deveriam ser os critérios justamente a partir do relatório construído. O projeto de lei é muito simples, da forma como ele foi apresentado, que se cumpra a decisão do Supremo e que, portanto, existe uma anistia, porque a legislação brasileira assim determina, né? Sem benefício do réu, pode ser retroativa, inclusive para aqueles que já cumprem pena. Mas quais seriam os critérios? Afinal de contas, o Supremo não fez essa definição, o Conselho Nacional de Justiça ainda vai trabalhar sobre isso, muito provavelmente no mês de novembro, mas ainda sem definições. Ou se espera do Supremo que se crie essas definições, ou a Câmara dos Deputados, que tem inclusive o papel de legislar, pode determiná-lo. E é um pouco da nossa sugestão. A decisão do Supremo, ela fala em 40 gramas, mas como uma possibilidade de adotar um critério. Mas o principal da decisão do Supremo é, se não for possível comprovar que é para o tráfico, que é para o comércio,
se considera como usuário. Então, isso é uma forma de facilitar, inclusive, a identificação de quais são essas pessoas. A importância de se criar uma lei é justamente essa de se criar critérios. E por que que o STF ele acaba então criando aí esses critérios? Ele acaba fazendo uma função que originalmente não é dela, por causa da letargia do Congresso. Então, assim, o Congresso está muito mais preocupado com banheiro, unissex, ele está muito mais preocupado com questões vinculadas ao pânico moral do que, de fato, legislar. E o pior ainda, o mais triste de tudo, é que, ultimamente, também, alguns congressistas eles estão muito mais preocupados em lacrar na internet do que, de fato, trabalhar. Então, deputada, na sua opinião, de suma importância então, a aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, já que é um projeto de lei, claro, não depende só da análise da Câmara dos Deputados, né? Tem essas questões que o próprio Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, né, que pode também regulamentar algo nesse sentido, mas é importante que o Congresso, então, se manifeste. Sem dúvida, acho que tem muitos parlamentares que fazem uma crítica de que, às vezes, o judiciário usurpa os poderes do Congresso Nacional. E eu trago um outro debate, que às vezes o Congresso Nacional ele se omite de tratar de temas importantes e, por isso, o judiciário é acionado. Então, já que esse tema está posto sobre a mesa, acho que é uma responsabilidade do Congresso legislar sobre isso. Deputada, a proposta ela não precisa passar pelo plenário, né, a não ser que haja recurso lá na frente, depois de ser aprovado o projeto pelas comissões da Câmara. Como é que ele foi recebido? Já dá para sentir, sim, com certeza, a receptividade a essa proposta, né, de alistar essas pessoas? Que gerou muita polêmica, porque toda vez que você trata sobre o tema do uso de drogas, do encarceramento, não é um tema de consenso na sociedade brasileira. Ainda a gente encontra alguma dificuldade de pautar essa perspectiva, né, de uso de drogas como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia ou de encarceramento imediato. A gente tem dificuldade de pautar porque a gente perdeu a pauta. Essa pauta ela sempre foi uma pauta da esquerda, mas nos últimos anos, diante do milindre, né, da esquerda de uma forma geral, a gente perdeu a narrativa. E a gente tem que recuperar. Isso não é um fato perdido para sempre. A gente tem que dar a cara, sim, e tem que começar a pautar novamente e, assim, e esculachar quem começar a fazer piadinha com isso, como é a única forma que as pessoas têm de entender como as coisas funcionam, infelizmente, ultimamente. Mas, por outro lado, muitas entidades da sociedade civil abraçaram o projeto, tanto setores ligados à saúde, a trabalhadores da área da psicologia e entidades diversas, a pessoas que trabalham diretamente no CAPS ou diretamente com os usuários e pessoas do sistema de justiça, né? Principalmente aquelas que elaboraram a peça que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é importante, sim, a gente fundamentar, como a própria deputada Sema está colocando, né, trabalhar com CAPS, trabalhar com, sei lá, com o Conselho Federal de Psicologia, isso num ponto, né, num lado, mas do outro lado também a gente tem que voltar a ganhar a narrativa. A parte técnica, ela precisa ser feita, precisa ser muito bem fundamentada, mas a parte política, ela precisa ser também bastante ativa para a gente conseguir fazer com que a população geral, né, que o senso comum se transforme com relação a esse ponto. Porque assim, gente, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo tem alguém na família que tem esse problema. Então, assim, descriminalizar até o olhar sobre o usuário também é uma forma de humanizar este usuário. É um assunto sensível, né, deputada? É um assunto sensível, mas nem por isso, né, a gente mais necessário, né? Um debate necessário, esse projeto que, na verdade, tenta colocar em prática a decisão do Supremo, né, que foi tomada em julho pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo... Muito bom. O que a deputada Sema traz aí, assim, eu sou bastante, né, eu sou... por diversas razões nunca votei na Sâmia, mas assim conheço pessoas que votaram, né? Quem conhece sabe. Mas é uma deputada bastante engajada, uma deputada que a gente sabe que trabalha, né, em prol da população de uma forma geral e assim
uma das poucas que eu percebo aí que realmente não tem medo de enfrentar essas situações e de é, é, enfrentar mesmo a extrema-direita em todos os campos que ela precisa ser enfrentada. Né? Só não pode ser uma voz única, ela só não pode ser uma voz solitária. Né? Eu acho que assim, os partidos de esquerda e centro-esquerda precisam começar a se movimentar mais e assim se colocar, se posicionar de forma cada vez mais efetiva, para que as nossas pautas sejam de fato, pelo menos começar a ser consideradas, né? Porque de fato elas estão aí já há uns 10 anos todas engavetadas. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like aí ou o dislike se não gostou. E até a próxima. Tchau!